Hi, Laura. Oi, Laura. How are you? Opa, como você está? Espero que você esteja bem, tá, Laura? Sei que você está fazendo tratamento, mas logo você vai estar muito bem, se Deus quiser. Então, sei que também que você já lembra quem está falando. It's me, professora Divani. Então, vamos para a nossa aula de inglês hoje, ok? Na aula anterior, foi um bit.ly para você. Eu não sei se você já fez, porque você não tá bem, né, por enquanto. Foi um bit.ly falando sobre o modal can, que significa can, no sentido de poder, permissão, habilidade. Então, foi toda a explicação de como é usado o modal can na aula anterior. Aí, na aula anterior, a gente viu também sobre usando o modal can e o verbo dance, que é dançar, sing, cantar, help, ajudar. Aí eu tinha falado que se a gente chega numa loja, vai comprar alguma coisa, os americanos falam, can I help you? Posso te ajudar? Aí se a gente quer ajuda, a gente diz, yes, you can. Se a gente não quer ajuda, a gente fala, no, you cannot. Você não pode, não precisa, E se a pessoa vai perguntar pro outro se ele sabe dançar, ele fala, can you dance? Você sabe dançar? Sabe como dançar? Então hoje, Laura, estou colocando aqui alguns verbos para a gente usar com o modal can, E no final dessas atividades, vai ser colocado de novo o vídeo da professora de Educação Física, Crislane, sobre como entrar na Secretaria Digital, aliás, como usar o Google Classroom. Então, vai o vídeo no final dessas atividades para você ouvir. Todos nós estamos colocando, até todos os alunos aprender como usar. Mas, por enquanto, eles não estão colocando atividade no Google Classroom, por enquanto. Ok? Então, vamos lá. Vou falar alguns verbos que a gente vai usar para fazer as atividades. Então, verbo to write, que é escrever, to play, tocar, jogar, brincar, to cook, cozinhar, to speak, falar, no sentido de falar idioma, né? To talk, falar, no sentido de conversar, to swim, nadar, to kiss, beijar, to open, abrir, to close, fechar, to call, ligar, telefonar, to read, ler, to go, ir, ou vai, vou, né? E alguns vocabulários também que vai ser usado nas suas atividades, que é door, porta, guitar, violão, guitarra, here, aqui, window, janela. Então, Laura, é assim, as atividades que eu vou colocar, as questões, eu vou fazer pergunta, ou seja, eu vou usar o modal can na forma interrogativa, que a gente falou que quando é na forma interrogativa na aula anterior, a gente já falou que ele vem no começo. Então, se eu quero perguntar, can you speak Japanese? Você consegue falar japonês? Então, eu uso can no começo. E se eu consigo, eu falo, yes, I can. Se eu não consigo, eu falo, no, I cannot. Então, eu vou colocar algumas perguntas para você. Por exemplo, eu vou dizer, can you read in English? Você consegue ler inglês? Se você consegue, você vai dizer, yes, I can. Se não, no, I cannot. Aí eu vou colocar todos esses verbos que eu acabei de ler, né? Por exemplo, se uma pessoa pergunta para mim, Divani, can you swim? Né? Você consegue nadar? Se eu consigo, eu digo yes, I can. Se eu não consigo, eu digo no, I cannot. Ou se a pessoa fala, can I call in your house now? Posso ligar na sua casa agora? Se a pessoa pode, eu digo yes, you can. Se não, eu falo no, you cannot. Os americanos não falam no you cannot, eles falam no you can't. Tudo é you can't, ok? Se a pessoa pergunta pra mim, can you play the guitar? Você consegue tocar violão, guitarra? Eu falo no, I can't. Se eu consigo, eu falo yes, I can. Então, isso é respondendo na forma curta, tá? Porque se for na forma afirmativa, a gente coloca todo o que tá na frase, todo o verbo. Por exemplo, se a pessoa pergunta assim, can I close the window? Posso fechar a janela? Se a pessoa pode, eu digo, yes, you can close the window. Se a pessoa não pode, no, you cannot close the window. Não, você não pode fechar a janela.
Agora, se eu quero só colocar na forma curta, eu digo yes you can, ou senão no you cannot. É igual quando eu expliquei o uso de do e does. A gente fala do you alguma coisa, se for resposta curta, a gente fala yes you do, ou yes I do, ou senão yes, se for does he, yes he does, ou no he does not. E também expliquei também com verbo, quando é com verbo to be. Se é are you, se é sim, eu falo yes I am, senão no I am not. Então a mesma coisa modal can. Então quando usa o modal can, não usa mais nem o outro auxiliar. Ele já é o auxiliar, tá? E quando eu li na frase, lá nos verbos, dizendo to write, to speak, to talk. Por quê? Porque no começo tem o to, porque é como se a gente falasse em português. Em português a gente fala assim, falar, tem o R, né? Agora em inglês tem o to no começo. Toda vez que o verbo tiver no infinitivo, tem o to no começo. Então, to talk, falar. Agora eu falo, I talk, tá? Na hora de falar a gente tira o to. É igual em português, a gente não vai falar assim, eu ler, a gente fala eu leio, então I read. Agora, for falar ler, aí vai o R. Então, em inglês vai o to no começo. Vai ficar os verbos sem conjugar, ok? Então, eu vou usar esses verbos que eu li para você nas atividades. Todos eles eu vou falar can you, porque eu vou estar falando você. Aí, então, o que você consegue fazer, você vai dizer yes I can. O que você não consegue, você vai falar no I cannot. Tá? E a pessoa vai escrever só yes I can, no I cannot, que você vai falar. Ela vai ler a pergunta e você vai responder. Yes I can, no I cannot. Alright, Laura? Ok, Laura? Bye, fica com Deus. I kiss for you, ok? Beijo pra você. A hug, big hug, grande abraço, tá? Então, lembrando também que se o menino disser pra você can I kiss you, posso beijar você? Se pode, você vai dizer yes you can. Se não, no you cannot. Ok? Bye, Laura.